a Sandra Barroso, ela pergunta uma coisa que você acabou de responder. Ela pergunta se é como aqui no Brasil, que fazem com o Nordeste e o Sul, e a esquerda ainda fomenta isso. Eu queria até frisar isso daí. É exatamente assim. É um jogo. Aí vem a imprensa completamente vendida para o imperialismo e fala: o nordestino, não sei o que lá, vota no PT e tal. O São Paulo é domínio da direita, que é mentira. O Sul não sei o que, tá? Pega um cidadão sem nenhuma expressão lá, um grupo de 20 pessoas, e começa a levantar a bola de que um separatismo e tal, quando são os malucos. E eu concordo absolutamente com ela. A esquerda tem a capacidade, que precisa ser muito capaz para fazer isso daí, de promover a política imperialista de divisão do país. Né? Outra coisa também que aparece frequentemente, que é parte dessa besteira toda, eu vejo muito isso daí em todos os lugares, é assim: a culpa é do povo. Não, a culpa não é do povo. É uma luta de partidos, de dirigentes políticos, tem que prestar atenção nisso. Os partidos se corrompem, fazem sacanagem, ou têm uma política equivocada, aceitam a fraude, né? São de extrema direita, e no final a culpa é do povo. Como assim, do povo? Não, tem que prestar atenção nas forças políticas organizadas. O povo, ele busca defender o seu interesse, que é o interesse nacional. Qual é o interesse do povo? O povo quer ter uma vida tranquila, quer ter uma casinha para morar, emprego, criar seus filhos, ter educação, etc. e tal. É isso que o povo quer. Mas aí vem aquele conjunto de forças poderosas e atua sobre o povo. Então nós temos que prestar atenção na luta contra a direita, que é antipovo, e na luta contra os erros da esquerda, que se joga nos braços da direita frequentemente. Né? Por exemplo, é culpa do povo que os governadores do Nordeste, ditos tão esquerdistas, vão lá negociar com o Bolsonaro? É culpa de quem? Do Zé do bar aqui da esquina? Ele que mandou o governador do PT negociar com o Bolsonaro? Aí amanhã tem uma baita confusão, você não sabe se o pessoal tem que derrubar o Bolsonaro e negociar com o Bolsonaro. A culpa é do povo. Não, a culpa é desses setores políticos. Né, que não são povo, também tem esse detalhe. A maioria deles são políticos profissionais. Eu queria agradecer o superchat do Jardes Tenório Barbosa. Faça como ele e outros companheiros aqui que contribuíram com a Causa Operária TV. Basta clicar aí no cifrãozinho que está aí no chat para contribuir. Você pode contribuir também com a vaquinha, que está no link da descrição do vídeo, ou ainda com uma assinatura solidária da Causa Operária TV. Basta entrar no nosso site causaoperariaorg, causaoperariatv.com.br e clicar na assinatura solidária e contribuir com quanto você puder. E, como eu falei no começo, nós vamos em breve abrir para que a Causa Operária TV tenha membros exclusivos aí do nosso canal. Também tem um superchat do Atos Gomes, agradecer, ele diz o seguinte... Pergunta do companheiro Anderson. Eu gostaria de perguntar para o Rui como podemos evitar esta balcanização aqui no Brasil. Bom, primeiramente, nós temos que ter um programa claro. Nós temos que lutar pela unidade, não só do Brasil, manter a unidade nacional, como ampliar essa unidade para os países que são países que têm uma afinidade econômica muito grande com o Brasil, que são os países latino-americanos. E fortalecer essa unidade contra o imperialismo em todos os momentos, a todo custo. Nós devemos dizer que essa unidade e também a preservação do Brasil depende muito de que a burguesia de todos esses países seja derrotada. Que a burguesia que é o grande agente do imperialismo. Nesses países é a burguesia. Quer dizer, a solução firme, digamos assim, do problema é o socialismo. E a experiência iugoslava, ela mostra isso. Enquanto se manteve um governo, enquanto se manteve uma determinada política de expropriação do capital, o país se manteve relativamente unificado. Mas a Iugoslávia é um país muito fraco, isolado, né? Politicamente, economicamente, acabou
sucumbindo. Mas esse era o caminho, porque a Revolução Iugoslava levou a um fortalecimento da unidade de todos aqueles povos. Então, nós temos que ter essa política, nós temos que combater de maneira intransigente todo tipo de manifestação separatista. O problema não é o separatismo, a solução não é o separatismo. A solução é o desenvolvimento do Brasil e dos povos latino-americanos. A aproximação com os países vizinhos é uma coisa muito importante. Ver se a América do Sul inteira fosse um país só, como é que ficariam essas ameaças norte-americanas que eles estão fazendo aí à Venezuela? Outra coisa também, já vi muita gente falando besteira sobre a Amazônia, né? Que não tem que defender a Amazônia, que não sei o que. Isso é uma manifestação total e completa de loucura. Se a Amazônia não for do Brasil, ela vai cair inteiramente sob o controle do imperialismo. É isso que vai acontecer. Não vai acontecer nada de bom ali. Isso daí pode levar a um recrudescimento das contradições. Pode levar, não. Levaria inevitavelmente a um recrudescimento das contradições da América do Sul, a guerra, né, a crises violentíssimas e tudo mais. Então nós temos que combater esse particularismo regional, essas ideias bestas, e nós temos que colocar, acima de tudo, a luta de classes. Qual é o sentido da luta entre o sudeste do Brasil e o nordeste do Brasil? Seja na versão pseudo-esquerdista, seja na versão direitista. Não tem sentido. Só para concluir o assunto, porque acabou aparecendo mais um superchat sobre isso. Não, mas esse é o tema mesmo do que nós estamos discutindo, porque o caso da Iugoslávia, é um caso sobre esse problema. Se a direita não domina São Paulo, por que o PSDB instalou uma longuíssima ditadura no Estado? Bom, Jardes Tenório Barbosa. Existe uma coisa chamada fraude, né? Em primeiro lugar, tem que levar em consideração isso. Não podemos acreditar que um regime político que conseguiu levar um asno que quase nem é falante, que nem o Bolsonaro ou o governo, seja um regime político sério, a ser levado a sério. O pessoal ainda leva a sério isso daqui? Depois da eleição do Bolsonaro? Tiveram que tirar o Lula do páreo para controlar o negócio? Depois que o pessoal já viu a ação do STF, do TSE, dos tribunais durante a eleição, o pessoal leva a sério isso daqui? É real isso? É assim que o São Paulo é controlado pela direita com esses métodos. Os juízes de São Paulo são todos do PMDB e do PSDB, todos. Quer dizer, são do Temer, do Alckmin, do Aécio, do Serra, do FHC. Dá realmente para levar a sério que você tem eleições democráticas em São Paulo? São Paulo é o maior contingente operário do Brasil de longe, maior do que todos os outros estados juntos. Quer dizer que a classe operária é direitista, gosta do PSDB? Agora, tem um outro detalhe também que é o seguinte, que o pessoal que faz esse tipo de colocação sobre São Paulo e o Nordeste não leva em consideração. O PT, ele abaixou a cabeça para o PSDB em todas as eleições que eles ganharam. Todas. Isso sem falar nos momentos em que o PT votou diretamente no PSDB. Temos que lembrar que o PT votou no Covas para impedir o mal grandioso do Maluf. Isso porque o PSDB seria alguma coisa de bom, né? 20 anos depois, recordando essas coisas maravilhosas, você começa a ter a sensação de que há muitas responsabilidades políticas que precisariam ser levadas em consideração. Nós não estamos numa política de cobrar os inumeráveis e gigantescos erros do PT do passado.
Né? Nós temos feito uma aliança com o PT contra o golpe e tudo mais, na medida do possível. Mas também não vamos começar a criar um mito aqui, né? De que o PT sempre deu aquele combate, a morte contra o PSDB, e o PSDB, o povo paulista, direitista, não é assim, pô. Outra coisa também, o PT, ele nasceu em São Paulo. O Lula nasceu no Nordeste, mas é um político de São Paulo. São Paulo é o estado mais politizado do país. A CUT nasceu aqui. Né? Então, não vamos nos deixar levar por verdadeiras miragens políticas que tem aí. Não é assim. E de mais a mais, o problema é o seguinte, nós temos que lutar pela aliança dos trabalhadores de São Paulo, do Nordeste, do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, tudo, contra a burguesia de todos os estados. Burguesia não é só ruim em São Paulo, burguesia é ruim no Nordeste também. Tem que levar em consideração isso daí. É a luta da classe operária contra a burguesia, de todos os estados, em todos os estados. Rui, eu queria saber qual que é a sua avaliação sobre o regime do Tito, a autogestão dos trabalhadores em algumas fábricas, em muitas fábricas, e a aliança econômica com o imperialismo, que me parece que foi um pouco maior do que os outros estados operários do leste europeu. Sobre o regime, nós temos que levar em consideração que a Revolução Iugoslava foi um fenômeno muito profundo. Né? Não é que foi apenas uma luta de guerrilha, colocada acima do povo, nada. Foi uma verdadeira revolução popular. Então, isso daí levou, como eu coloquei numa determinada parte da exposição, a que eles se separassem da política estabelecida na União Soviética, que era uma ditadura burocrática contra a classe operária. Né? Logicamente que o regime do Tito tinha muitos defeitos burocráticos lá. O Partido Comunista já tinha seus defeitos burocráticos. Não era um verdadeiro partido revolucionário, tudo. Mas ele teve que acompanhar a revolução. Impossível não acompanhar. E por isso ele aparece com uma política mais, em algumas coisas, à esquerda da União Soviética, mais em favor do proletariado, em outras coisas, com uma política mais direitista. Né? A questão da aliança com o imperialismo foi como é que se diz? Uma situação de fato, porque ou era o imperialismo ou era a União Soviética, como é que ia fazer? Se o país precisasse de ajuda, precisava recorrer ao imperialismo. Isso é um acordo que pode ser feito. A União Soviética, na época do Lenin, ela procurou vários acordos com os países imperialistas. Aí, logicamente, que nós temos que analisar as características concretas do acordo. Aí eu também não sei exatamente como é que foi, né? Mas eu sei que, em parte sob a pressão do imperialismo, se estabeleceu um regime federativo dentro do país, que eu acho que foi levou à futura dissolução, né? Eles deveriam ter trabalhado por um regime de unidade, de maior centralização, né? Mas para isso também, aí é que está uma questão, você precisa efetivamente diminuir a disparidade econômica regional, né? Não dá para unificar mesmo um país se não houver uma certa base econômica comum, né? Você vai unificar a parte pobre com a parte rica, é complicado. Ainda mais no caso da Iugoslávia, onde a parte rica não tinha o poder político. A parte mais rica, vamos dizer assim. Essa é uma contradição bem acentuada. Agora, o imperialismo teve que destruir, por uma guerra, a Iugoslávia, porque não conseguiria derrubar o regime, a ditadura do proletariado por outro meio, como fez na União Soviética? Será que o regime iugoslavo era mais resistente ao capitalismo do que o da União Soviética, já no final dos anos 80? Não, me dá a impressão que a gente tem é que era menos resistente. Então eles conseguiram, utilizando a dívida pública e a dívida
das empresas, etc. e tal, iniciar um processo relativamente tranquilo de desmembramento do país. Só que, logicamente, que esse processo não pode, é um processo contra-revolucionário, não conseguiu ser feito de uma maneira indolor, sem saltos, sem sobressaltos, né? Teve que haver um grande derramamento de sangue para manter esse processo. E continua até hoje, né? A tentativa de destruir a Sérvia é bastante acentuada até hoje. A Sérvia é um problema. Se eles pudessem dividir a Sérvia em vários pequenos países, seria mais conveniente para o imperialismo. Agora, destruíram a Iugoslávia como um estado operário, mas o país continuou ainda nos anos 90, sob o governo do Slobodan Milošević, como um governo, acho que poderia ser caracterizado como um governo nacionalista burguês, porque tinha boa parte, acho que grande parte, a maior parte da economia era estatal ainda, né, estrutura política. A Liga dos Comunistas passou a se chamar Partido Socialista da Iugoslávia, né, então ainda manteve uma política de confronto com o imperialismo. Isso daí também deve ter sido um motivo importante, talvez dentre os mais importantes, para o bombardeio da OTAN, para tentar retirar o Milošević, que eles conseguiram finalmente, né, em 2001. Só que eu acho que não é apenas um problema de governo, né? Porque você tem um país que tem um sentimento nacional, está sendo duramente atacado, né? E tem ligações aí históricas com outros países eslavos. Esse é um problema que vai além do governo, por isso que é tão difícil de resolver, né? Porque senão você coloca ali um governo fantoche, pronto. Mas é como acontece nos países da América do Sul. Você coloca o governo fantoche, mas chega uma hora, a população se insurge contra aquele governo fantoche, né? Porque há uma tendência à afirmação nacional e tudo mais. Agora, quanto à questão do Milošević, tudo bem, eu acho que o raciocínio é correto, tudo, mas nós temos que considerar que o governo Milošević foi um governo nacionalista muito direitista. Quer dizer, um governo antipopular. Por exemplo, a maneira como foi levada adiante a guerra na Bósnia não é característica de um governo popular, né? Os bósnios, os sérvios bósnios lá, também eram muito direitistas. Não que os outros não fossem, não é? Todo mundo era direitista. A burocracia dos estados operários, ela é direitista. Isso é uma coisa que muita gente não leva em consideração. Não é porque o país fala que é comunista que a burocracia é esquerdista. A burocracia, pelo contrário, ela vive, em geral, de reprimir os trabalhadores do próprio país, porque ela não é uma expressão direta dos trabalhadores. Então você tem aí figuras que são muito direitistas. Todos esses grupos armados e tudo mais, tudo saiu de dentro da burocracia. E já tinha o pessoal meio treinado para a repressão, para a violência, e aí como já não era um Estado operário, a violência adquiria um caráter desenfreado, né? Uma coisa interessante sobre esses países do leste europeu e a União Soviética, que muita gente não entende, é o seguinte. Depois da Revolução na Polônia, quando a classe operária polonesa tomou conta do país, todos os países do leste europeu, todos, iugoslavos inclusive, a burocracia tomou consciência de que o sistema de burocracia, tal, baseado na propriedade estatal, ele já não era mais capaz de controlar a classe operária. Por isso, foi a própria burocracia dos estados operários que tomou a iniciativa na em realizar a transição para o capitalismo,
que eles tinham medo da classe operária. Eles sabiam que eles não iam conseguir conter a classe operária dentro do sistema de economia estatal. Aí muita gente fala, nossa, derrubaram com o golpe. Não, em todos esses golpes, tudo que aconteceu, ou a burocracia de conjunto, os setores da burocracia tiveram participação de primeiro plano. Tá? Agora, só para terminar, é curiosa a demagogia do imperialismo, né? Porque sempre defendeu a destruição da Iugoslávia, né? A independência dos países da Iugoslávia, mas não faz o mesmo com a Espanha, por exemplo, né? Não. Espanha Pede não. a liberdade, a independência do Kosovo, mas a Catalunha ninguém defende. Ou então na Grã-Bretanha, né? Escócia, País de Gales, etc. Então é separatismo quando convém ao imperialismo, né? Não, mas a gente tem que ver que não foi simplesmente separatismo, foi o humanitarismo, né? Porque o imperialismo ele é muito humanitário. Outro dia eu vi uma frase assim, eu não sei onde foi, quem foi que falou isso aí. Que falaram que... sim, estava vendo um negócio sobre Uganda, eu estava vendo na reunião. Ele falou assim, o pior ditador da África. Não. O pior ditador africano que se conseguir encontrar, tem o cara que era canibal, foi acusado, não sei. O pior que você encontrar, o canibal e tal, ele é um coroinha de igreja perto do imperialismo. Ele é canibal mirim. O Congo, por exemplo, a pior coisa que aconteceu no Congo foi o governo belga do Leopoldo. O cara matou 1 milhão de pessoas, pô. Cortou o braço, aleijou, parece que 5 milhões de pessoas no Congo. O canibal, quantas pessoas ele comeu, esse canibal? Mesmo que ele tivesse comido uma por dia, não chegava nem perto disso daí. Mesmo que ele desse banquete no Palácio Imperial, né, servisse umas 3 pessoas. A maioria das pessoas não faz ideia de como o imperialismo é monstruoso. Imperialismo é aquele cara que fala assim, vamos jogar uma bomba atômica numa cidade e vamos matar desde o velhinho de 98 anos até a criança que está no útero da mãe, o recém-nascido, vai matar os cachorros, os gatos, os ratos, as baratas, vai destruir a cidade completamente. E depois ele ainda vem com uma conversa de que ele fez tudo isso daí, matou 350 mil pessoas, de todas as idades, tudo, para salvar vidas. Imperialismo, a bomba atômica é o símbolo do imperialismo. Um país que tem a capacidade de jogar uma bomba e matar todo mundo na cidade, que é um crime monstruoso, é capaz de qualquer coisa. Não tem ditadorzinho de país furreca que chegue perto disso daí. Bom, tem aqui o superchat do Bruno Soares, queria agradecer. Ele pergunta se o Camboja foi também um dos países que rompeu com o stalinismo. Camboja, me parece que eles estabeleceram um regime independente. Não era nem China, nem União Soviética, né? Camboja também. O Camboja é apresentado assim como uma das piores monstruosidades. Só que ninguém sabe... A grande pergunta seria assim, se foi tudo isso daí, né? Não acreditar nos números, porque eles são muito falsificados. Mas vamos supor que fosse um número como eles apresentam do Camboja. A grande pergunta é, por quê? De repente, um cabra lá, chamado Pol Pot, dá a louca nele e começa a matar todo mundo. Por que ele faria isso daí?
Porque se for assim, podia acontecer, sei lá, podia estar acontecendo agora na Moca, aqui em São Paulo. Né? Um cara lá tem um surto e começa a matar tudo. O que é assassino em série? Por que ele fez tudo isso daí? O que ninguém explica é que a origem de todo o negócio do Camboja, ela está, primeiro, no golpe de Estado que os norte-americanos deram no Camboja, colocaram uma ditadura sangrenta, e depois, diante da resistência, o Camboja foi um dos principais alvos de bombardeio de toda a história dos Estados Unidos. O bombardeio no Camboja foi mais intenso, porque foi mais curto também, do que no Vietnã. E olha que no Vietnã, praticamente você não conseguia ficar com a cabeça para fora da terra. Né? Eles bombardearam o país de alto a baixo. No Vietnã, o humanitário imperialismo norte-americano jogou mais bomba do que toda a Segunda Guerra Mundial. Para ter uma ideia, o Vietnã é um país pequenininho, vocês imaginem. Depois um setor da população vai num nível de loucura e radicalização por causa dessas coisas, que nem acontece em Ruanda, né? E ninguém sabe o que acontece com esses caras. Ficou todo mundo louco e tal. Não, a resposta é muito clara. A causa disso daí é o imperialismo. É a extrema violência, a pressão desagregadora, esmagadora do imperialismo em todos os lugares. O que a gente pode dizer? Rui, uma coisa que você colocou foi sobre o desenvolvimento econômico que deveria ter em toda a Iugoslávia para uma forma mais possível de ser feita do país se manter forte, né, firme. No caso do imperialismo, que você também colocou, sempre eles pegam alguém em alguma área e elevam aquele cara a líder em algum lugar. Então, pode levar no sul, aqui, no sudeste, no norte, nordeste. Como fazer esse desenvolvimento no Brasil inteiro e ainda combater esse tipo de líder que é, claro, criado pelo imperialismo em cada local, né? O Brasil é um país bem contraditório numa série de aspectos, né? Mas, por exemplo, uma primeira medida para resolver o problema do desenvolvimento é justamente resolver a questão agrária. Né? Sem resolver a questão agrária é muito difícil, envolve uma boa parte da população. E o desenvolvimento capitalista no campo brasileiro, que é aquele desenvolvimento torturante e difícil, ele aumenta exponencialmente a pobreza. Né? Os países que tiveram que fizeram aí solucionaram, digamos assim, a questão agrária, o atraso agrário, por cima, todos eles provocaram uma crise para a classe operária, para os trabalhadores, inimaginável. A Inglaterra é um desses países, né? O famoso processo que todo mundo fala, todo mundo estuda na escola do cercamento dos campos na Inglaterra. Mas a Itália atravessou esse processo, a Alemanha atravessou esse processo. Então é muito custoso. O processo que não é custoso é o processo da Revolução Agrária, como aconteceu na França. Isso foi custoso para os aristocratas. Mas, entre os aristocratas e o povo, acho que a gente não tem muita dificuldade de escolher, né? Então, esse é o primeiro problema. Segundo problema, seria necessário industrializar as regiões não industrializadas do país ou pouco industrializadas. Um dos grandes problemas do país, do desenvolvimento nacional brasileiro, é o Nordeste. Porque o Nordeste não é uma região despovoada, é uma região muito habitada e o nível, né, de vida no Nordeste e de desenvolvimento é muito baixo. E depois nós temos aí esses lugares que não têm
não tem desenvolvimento, né? Ou tem um desenvolvimento muito pequeno, centro-oeste, norte. Precisaria, como é que se diz? Investimento. No caso, o único investimento que vai poder resolver o problema seria um investimento estatal, né? Só que a burguesia não vai fazer. A burguesia, o negócio dela é ganhar dinheiro. Se para ganhar dinheiro você tem que entregar a base de Alcântara, entregar a Amazônia, tudo, eles entregam tudo, porque eles não têm amor a nada. E a situação do povo, para eles, interessa um tostão furado, né? Então teria que ter um governo da classe trabalhadora no Brasil que fizesse essa transformação. O socialismo é a única solução, né? Isso a gente tem que explicar muito bem explicado.